Olá, estamos aqui novamente para apresentar o seminário a vocês. Hoje vamos trabalhar com o livro Perspectivas Históricas da Educação, escrito por Eliane Marta Teixeira Lopes, destinado à disciplina ministrada pelo Dr. Clodoaldo Ferreira Fernandes da Silva. Eu sou Mariana, aquela é a Érica, Alexia, Luana e Sueli. Nós somos acadêmicas do curso de Letras do campus Morrinhos, da Universidade Estadual de Goiás. O livro começa com a seguinte pergunta: o que é história da educação? Então, traz várias palavras que remetem a conceitos, como transformações, caminho pelo qual se passou, e a maioria das respostas trazia a mesma ideia. Depois segue com outra pergunta: qual seria o conteúdo a ser estudado nessa disciplina? E a autora traz como resposta vários assuntos, refletindo o passado com ênfase no presente, e principalmente na história da educação no Brasil. Então, segue para outro tópico. E os professores, o que dizem? Os professores dizem: desenrolar da educação desde o seu aparecimento, e propõe o estudo da educação das civilizações ocidentais e orientais no seu desenvolvimento até hoje. E com isso, a autora aborda que pretende atingir o objetivo através de aulas expositivas, seminário, discussões em grupo. Mas e aí? O que dizem os autores? Os autores dizem que há muito tempo que gerações de educadores são formados com uma bibliografia antiquada e que, através dessas bibliografias, não é possível tratar de questões de criticidade, pois os seus estudos são antiquados. E aí, o primeiro capítulo se encerra com uma conclusão. Os autores apontam para a história da educação, para a história da educação, e também com o ensino de história geral e do Brasil no primeiro e no segundo graus. Existe uma reflexão mais cuidadosa, segundo a autora. O início da elaboração crítica é a consciência daquilo que somos realmente, isto é, conhece-te a ti mesmo como produto do processo histórico até hoje desenvolvido, e deixou em ti uma infinidade de traços recebidos sem benefício no inventário. Deve-se fazer inicialmente este inventário. Então, a gente é resquícios de tudo o que aconteceu no passado. O passado interfere diretamente na nossa história e no que somos hoje. E aí segue para o segundo capítulo, a história da educação no Brasil, em que, na parte do inventário, que no capítulo anterior citou o inventário, e no segundo vai destrinchar sobre ele, em que diz que o inventário tem um caráter evolucionista ou etapista, ou seja, a história vai passando por etapas, em que há quase total ausência da história, porque pouco se trabalha a relação educação e sociedade, justamente por ter aquilo que falamos de de ser antiquado o ensino. E aí segue para outro tópico, a história da educação através da história. E o autor apresenta uma cronologia, que vou resumir para não gastar muito tempo. A partir de 1800, apareceram as primeiras obras sobre a matéria, cursos em universidade e escolas normais na Europa. 1884, Dilthey ministra História da Educação na Universidade de Berlim. 1905,
A história da pedagogia é proposta em escolas normais primárias, na França. 1891, ensino sistemático de pedagogia na Universidade de Harvard. No Brasil, a história da educação não se desassocia da história da escola normal. No Império, curso de magistério não deveriam ter duração inferior a 2 meses, e os alunos seriam instituídos na técnica do ensino misto, mais de uma série juntas, e em gramática e caligrafia. Em Minas Gerais, teve um decreto de 1º de dezembro de 1890, em que diz que escolas normais continuam com o sistema misto, com duração de 4 anos, mas tem disciplinas obrigatórias e não possuem história da educação. Então, a história da educação não era uma disciplina tão importante, vista como importância. Aí, depois teve o decreto número 2.836, de maio de 1990, onde é criado História e Educação Moral e Cívica. Em 1927, é declarado que 3 cursos em 7 anos. Formação profissional é feita nos cursos de aplicação. A disciplina da história era levar o aluno a compreender a importância da educação como processo social e seu significado na evolução da humanidade. Em 1946, teve o Decreto-Lei, centralizou as diretrizes e fixou normas para sua implantação em território nacional. 1961, Lei de Diretrizes e Bases, em que diz: deve ser entendida como a apreciação coerente dos fundamentos históricos que explicam a educação moderna, e dentro desta orientação conterá uma divisão especial dedicada à educação da história brasileira. Apenas em 1961 começou esse olhar diferenciado para a importância da disciplina. A história da educação como disciplina surge sob influência do positivismo, que buscava um possível estatuto científico para as ciências sociais. A história da educação e o positivismo. O caráter histórico da educação é dado de forma sistematizada por Durkheim, no seu livro Educação e Sociologia. Anunciou o quadro teórico no qual muitos anos se escreveram a história da educação, em que diz assim: todo o passado da humanidade contribui para estabelecer esse conjunto de princípios que dirigem a educação de hoje. Toda a história aí deixou traços, como também o deixou a história dos povos que nos precederam. Da mesma forma, os organismos superiores trazem em si como que um eco de toda a evolução biológica de que são os resultados. Quando se estuda historicamente a maneira pela qual se desenvolveram os sistemas de educação, percebe-se que eles dependem da religião, da organização política, do grau de desenvolvimento das ciências, dos estados, das indústrias, etc. Não podemos agir como elas, senão na medida em que sabemos qual é a sua natureza e quais são as condições em que dependem. E não poderemos chegar a conhecê-las se não nos pusermos a estudá-las. Pela observação, como o físico estuda a matéria inanimada e a biologia os corpos vivos. Então, a gente tem que parar e tem que ter esse olhar crítico sobre a história. Para a gente poder falar, a gente tem que conhecer. Então, a educação positivista durkheimiana é uma coisa social, que cumpre a regra de considerar os fatos sociais como coisa. De um lado, representou a fuga à mera descrição futuralista e providencialista da sociedade. Do outro, representou uma oposição às teorias da filosofia das lutas, da Revolução Francesa e do socialismo. E aí vem o Comte,
que diz que o positivismo tende profundamente por sua natureza a consolidar a ordem pública pelo desenvolvimento de uma sábia resignação. E segue com essa citação. O nosso método não tem, portanto, nada de revolucionário. É até, num certo sentido, essencialmente conservador, uma vez que considera os fatos sociais como coisas cuja natureza, por mais elástica e maleável que seja, não é, no entanto, modificável à nossa vontade. Ou seja, a gente não tem essa capacidade de modificar a nossa vontade. E aí, segue para o capítulo 3, Concepções da História e Historiografia. Eu vou falar sobre a concepção positivista, a concepção marxista, a concepção dos análises e as tendências mais recentes. A concepção positivista vai ser onde a história vai ser pensada como a ordem dos fatos em direção ao progresso. O positivismo é uma corrente filosófica, sociológica e política que surgiu na França no começo do século XIX. Os positivistas vão defender a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Os positivistas, ou seja, só podiam afirmar que uma teoria era correta se ela fosse cientificamente comprovada por métodos. Então, com isso, eles não acreditavam em conhecimentos vindo de crenças, religião e cultura. Eles não acreditavam nesse tipo de conhecimento. E, para eles também, o progresso da humanidade dependia exclusivamente, ou seja, dependia somente dos avanços da ciência. A concepção marxista. O marxismo é uma teoria sobre a evolução da sociedade que vai procurar explicar cientificamente o capitalismo. O marxismo vai ser mais voltado para a ação do que para a teoria. Ele vai procurar uma forma de criticar o sistema e pensar nos trabalhadores. Ou seja, vai pensar o lado, como os trabalhadores faziam para suprir suas necessidades, né? No caso seria trabalhar, vai ver o lado do proletariado, que seria essas pessoas que vão trabalhar, que no livro, inclusive, fala que é a maior parte da população, e vai deixar de lado essa classe capitalista. Concepção dos análises. Foi um movimento historiográfico que surgiu na França durante a primeira metade do século XX. A proposta inicial dessa concepção dos análises era tirar, até então, a concepção que vinha dominando até ali, que era a concepção positivista, de que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento verdadeiro. Eles queriam mudar isso. Contudo, eles apresentavam uma história mais ampla do que era praticado até ali, que era essa, apresentando todos os aspectos possíveis da vida humana. Ou seja, passando a aceitar conhecimentos de cultura, conhecimentos de crenças e também permitindo que se pudesse, né, não ter só uma forma correta, e sim várias. É aí que vai surgir a história nova, que vai se dividir em 3 processos. Os novos problemas, que vai pôr em causa a própria história, as novas contribuições, que modificam, enriquecem e transformam a história, que eu acabei de falar, e os novos objetos que aparecem no campo epistemológico da história. Esse é o capítulo 3. Agora a gente vai entrar no capítulo 4. As relações da história da educação com a história e com a educação. No livro, fala que se a história é uma palavra polissêmica, a educação também. O que seria polissêmica? Que possui vários significados. A palavra história, no livro, por exemplo, é de origem grega e significa inquérito, investigação. Então, eles diziam o seguinte, que o estudo da realidade em relação à disciplina,
eles iam chamar de história, com H maiúsculo, e a história da própria realidade, eles iam chamar de história, com H minúsculo, ou até mesmo história com R. É bem explicado isso no livro. E a palavra educação, também com vários significados, lá no livro diz que em um dicionário, parece que fala dictionary, um dicionário latim-francês, a palavra educação vem relacionada à alimentação e amamentação, que para nós é bastante estranho, né? Esse tipo de significado. E já no dicionário etimológico, a palavra vem de origem da palavra educativo e significa ação de criar. E no livro também é dito que há livros que têm tipo assim, o significado da palavra educação, desde os gregos até hoje, e também o significado da palavra história, desde os gregos até hoje. É importante entender que o conceito de educação é historicamente construído porque se refere a um aspecto da prática social que é também historicamente construída. Que prática social seria essa? A sociedade, né? Porque ela muda o tempo todo e a educação vai historicamente mudando também para acompanhar ela. Contudo, no livro é citado uma das pesquisas de Saviani, que é um professor que a gente vem estudando bastante nessa disciplina, onde ele fala um ponto muito importante, que na locução História da Educação, o professor acaba dando ênfase na história, procurando trabalhar somente a história, deixando de lado a palavra educação, como se ela estivesse ali, né, só de enfeite, não trabalhando esse tipo de conteúdo como foco principal. Ele Saviani propõe que a história da educação não seja trabalhar apenas os fatos educacionais da superestrutura, mas também seus determinantes econômicos e suas relações com a política e com o social. Ou seja, falar não só qual o impacto que a história tem na sociedade, entre outras coisas, mas também qual o impacto que a educação tem na história, qual o impacto que a educação tem na política, qual a relação educação-sociedade, esse tipo de coisa. E agora a gente vai para o capítulo 5. Então, o capítulo 5, ele se volta, né, para que estudar a história da educação. Então, o capítulo 5 e o capítulo 6, eles conversam muito entre si. O capítulo 5, lá ele fala o quê? Que estudar a história da educação é de suma importância para nós entendermos compreender os modelos educacionais que existem hoje, né? Entender o quê? Que possíveis erros aconteceram no passado para que no futuro não cometam os mesmos erros, que a gente possa preveni-los, né? Tem uma parte lá no livro que fala também, né, no livro A História da Educação no Brasil. A educação é universal, mas varia de sociedade para sociedade, de grupo social a outro grupo social. Então, ressaltando com isso, a importância, né, de se estudar a história da educação, né, porque a história da educação ela é importante, né, para nós entendermos que elas existem, mas em épocas diferentes, né, em grupos sociais diferentes, em sociedades diferentes. Como o professor Clodoaldo, ele passou algumas semanas para trás, o estudo da história estudo da educação na antiguidade. Então, por isso que o estudo da educação, da história da educação é importante, porque se não fosse através de artigos que remetesse ao século V, onde que o artigo se baseava, né, que foi a história da educação nessa época, não tinha como a gente ter esse conhecimento hoje, em século XXI, né? Porque lá na antiguidade, no artigo, né, a educação, lá eles falavam, né, que a mulher não tinha direito a estudo, que os homens, que somente eles que tinham direito, e se tivesse a classe social alta, que as primeiras escolas elas foram influenciadas pelos gregos, que as primeiras universidades surgiram nos anos 1000. Então, basicamente, o capítulo ele fala sobre isso. Para que serve o estudo? Para nós termos o conhecimento de como que era as escolas no século passado, o estudo no século passado. Lógico que teve as mudanças, né? Para nós entendermos que as escolas,
as coisas se evoluem, né? A educação ela evolui, porque a educação do século V, quando as mulheres não poderiam ter os estudos e os homens poderiam, né, evoluiu ao século XXI. Lógico que não tem aquela mudança, né? Poderia ser um pouco mais rápido, mas ainda tem a evolução. Então, o capítulo ali fala sobre isso, sobre essa questão da importância de se estudar, para nós termos, né, o conhecimento de como que era a educação, né, nos séculos passados e se basear com a educação que nós temos hoje. Eu vou passar agora, fala para a Alexia. Alexia, seu áudio está desligado. Desculpa. Dando continuidade que a Erika estava falando, sobre a história da educação brasileira, que vai ter o capítulo lá que vai falar sobre 2 autores que elaboraram recentemente nessa área, né, sobre esse assunto, que é Miriam Wade e George Nagel, e eles vão analisar e criticam a produção historiográfica referente à educação brasileira, com 2 artigos publicados em aberto pela MEC. O George Nagel ele vai escrever História da Educação, Problemas Atuais, apontando a falta de estudos históricos sobre a educação brasileira e também a falta de descontinuidade desses estudos, o que implica no esquecimento de temas importantes. E ele ainda ressalta 3 momentos nessa produção, sendo a primeira de natureza descritiva, que vai ser substituído por uma segunda dos ideais educacionais e também substituído por uma terceira, que vai ser a busca para estabelecer as relações entre educação e sociedade. Nagel ele vai propor estabelecer determinados modos de articulação entre os vários enfoques e a criação de novos caminhos analíticos e metódicos. Já a Miriam Wade, ela vai escrever o livro Anotações para uma historiografia da educação brasileira, onde ela vai analisar 155 títulos produzidos entre os anos de 1970 e 1984, e vai concluir que a época mais pesquisada aqui no Brasil vai ser o republicano, com ênfase na era Vargas e mais especificamente no Estado Novo. No conjunto dos trabalhos, né, ela vai separar 4 tendências, que a primeira ela vai focalizar no pensamento de intelectuais, mais ou menos ligados à educação, e ela vai se limitar num estudo interno, sem estabelecer devidas relações entre pensamentos e condições que ele foi produzido. Já a segunda, ela vai buscar contextualizar esse pensamento. A terceira vai buscar acompanhá-lo historicamente. E a quarta vai estudar a educação escolar, a educação popular, que vai dar... educação popular, que dá esses estudos um trato concreto do movimento da história da educação. Aí, partindo para o capítulo 7, ele vai falar sobre a educação escrita. E o que é essa educação escrita? Que não é a partir apenas das novas pesquisas que se pode reler a história produzida. Ou seja, a Mariana falou no começo que para se falar sobre a história precisa se ler ela, né? Para se falar, precisa se conhecer. Já aqui ele vai falar que você precisa, a educação escrita vai ser justamente o que não está escrito, ou seja, o que está atrás daquilo que está escrito. Já que a história da educação escrita, ela vai ser feita a partir de marcas características da ação do Estado ou de pensamentos de elites educacionais, né? Então, a gente vê, quando está escrito, é igual eles falam, a história ela é escrita pelos vencedores, né? Então, tipo assim, a história da educação, ela vai ser escrita pelo Estado, vai ser escrita pelo governo e vai ser escrita pelas elites. Então, você não pode olhar só aquele polo, você tem que ver o outro polo. E como exemplo aqui trazido, né, no texto, que vai ser que a história do ensino médio, a história da ação do Estado, é dirigida à consexuação desse fim. Ou seja, a gente tem constituições, a gente tem reformas, a gente tem decretos, a gente tem leis que falam que a educação ela é um direito de todo mundo, né? Todas as crianças têm direito à escola. Mas aí, em 1985, o ministro da Educação ele vai nos afirmar que há mais de 8 milhões de crianças sem escola, que não estão frequentando a escola, né? Ou seja, por mais que esteja escrito e por mais que tenha ações que falem que a educação ela é um direito de todos, você tem direito aí,
você olha por trás e vê que não é realmente real, não é a realidade que todas as crianças estão na escola. Um exemplo, eu acho que todo mundo viu, e bem recente, é o fato do vídeo que o Ministério da Educação soltou, né, sobre a inscrição do Enem, que eles soltaram um vídeo que falou que as inscrições continuam em maio, se eu não me engano, amanhã que começa, e que a prova vai continuar, que não vai ter mudança no calendário e tudo. Então, você enxerga isso que o Estado falando, e o próprio ministro falou, né, o ministro da Educação falou assim que o Enem, ele é uma corrida, né? Ele é uma disputa e que sim, ela vai ser injusta, mas eu acho isso muito descarado falar isso, o ministro falar, ok, tem injustiça e eu não estou fazendo nada para resolver, enquanto tem crianças de média alta, que tem computador, que tem condição de pagar curso de 2 mil, 3 mil, para continuar estudando para fazer essa prova no final do ano, tem criança que não tem computador, que não tem livro, que não tem acesso. Então, se quer continuar a prova, porque o governo não se prontifica a levar livros para essas crianças, a levar a internet para essas crianças, a levar um meio de se estudar para essas crianças, porque já passa a ser extremamente injusto, porque a educação ela não é feita só para um nicho. Então, por que o ministro, por que a educação, por que o governo não olham para essas pessoas? Já que aqui realmente já no texto vai falar que na história da exclusão de milhares e milhares de crianças no sistema escolar, perguntamos para além dos estudos sociológicos, qual é a história da exclusão, quantos e quem foram os excluídos, e por quê, e para quem interessa um sistema escolar excludente. E é justamente isso que essa história escrita vai falar, que a gente precisa olhar para esse lado e fazer essas perguntas e saber, como que fala, o saber sempre foi o mesmo, e perguntar perguntas como o saber sempre foi o mesmo ao longo da história, a acumulação evolutiva e cronológica não se pode acrescentar uma mudança de autoria, apenas classes dominantes produzem o saber, pensando um pouco mais concretamente como a burguesia chegou a possuir o saber, hoje é dominante que possui, e essa questão está diretamente ligada à forma, né, como a burguesia foi formada. Então, a gente sabe, até hoje em dia, a gente vê uma extrema exclusão, né, de todo um grupo de crianças, todo um grupo social excluído das escolas. Então, esse capítulo, ele propõe que você duvide do que está somente escrito, né, que somente aquilo que aconteceu, e que o passado ele tem uma realidade existencial impossível de ser captada, mas na medida em que melhor compreendemos a realidade da educação de hoje e suas estreitas relações com o econômico, com o político, com o social, a gente pode melhor ler a história da educação escrita dentro da história da educação escrita. E é isso. Mas aí é uma coisa que também nos remete ao discurso de que o governo quer pessoas alienadas, porque pessoas alienadas são mais fáceis de ter uma manipulação, né? Então, a história da educação é muito importante nesse quesito, para despertar a nossa criticidade em relação aos temas. Exatamente. Bom, eu vou falar sobre a história da educação a ser escrita. Nós vemos que ao longo da história foram implantados currículos que foi mais para o ensino secundário, que iam sendo propostos e descartados, que os métodos, técnicas de ensino, desde o Lancasterino, isso, até os computadores. Aí, também devem ser analisados de forma histórica, né, e que nós precisamos ter uma clareza sobre o que você vai querer ensinar para o aluno e o que o aluno já sabe, né, e que o patamar da educação, lá no livro fala, que uma boa parte de um povo está só no papel da educação, como você mesmo disse,
educação é para todos. E muitas pessoas não têm acesso a ela, principalmente as pessoas de classe social baixa, né? E aí, uma sociedade, lá no livro também fala que uma sociedade letrada, as crianças se relacionam com a linguagem escrita e aprender a ler significa a ler o mundo deles. Então, a gente vê que essa universalização do ensino, na verdade, é uma exclusão mascarada, né? Sim. E que, a partir do momento que a gente desenvolve essa visão crítica, a gente muda também a nossa forma de leitura do mundo. Então, a história da educação é uma disciplina extremamente importante para a gente poder conhecer, para a gente poder criticar, para a gente poder comparar. Acho que a gente destrinchou e resumiu bastante a obra, o livro proposto. Esperamos ter contribuído com alguma coisa para o seu conhecimento, para o seu posicionamento diante da temática. E alguém quer acrescentar alguma coisa? Não. Então, vamos dar por encerrada aqui a nossa apresentação. Então, deixe nos comentários o que você achou do vídeo, qual que é o seu posicionamento diante da disciplina. Você acha que ela é importante? Acha que poderia não estar presente na matriz? Por quê? Queremos também saber da opinião de vocês. E, por hora, acredito que seja só. Qualquer dúvida também deixe aí nos comentários, que vamos estar dispostos de nossa maneira, a respondê-las. Tchau, tchau. Tchau.